Bem-vindos ao Digital Backstage, o nosso podcast onde a gente fala dos bastidores da transformação digital. E nessa segunda temporada a gente está falando de um tema super especial, o tema do momento, inteligência artificial. Como os varejistas, e hoje a gente vai falar com varejista e indústria ao mesmo tempo, como é que estão lidando com esse tema, né, dentro das suas organizações, dos seus desafios. Não deixe de se inscrever no nosso canal oficial no YouTube, canal Cortes no YouTube ou ouvir no seu Spotify, no seu player favorito, tá bom? Então deixa de se inscrever, coloca o sininho aí para todos os novos episódios você ficar sabendo aí em primeira mão. Eu sou a Andréia Dietrich, sou hostess aqui do podcast Digital Backstage com vocês, junto com o Eduardo Terra, que hoje não vai estar aqui, que hoje a gente vai fazer uma sala intimista aqui só de mulheres. E eu tô com uma convidada super especial, queria dar boas-vindas, Ana Helena Sass. Ela é diretora de Trade Marketing da Alpargatas, uma super empresa. E a gente vai querer saber tudo sobre o que está acontecendo do outro lado da mesa. Então, Lelê, boas-vindas. Lelê para os íntimos, tá? Bem-vinda. E a gente queria abrir o papo, você contando um pouquinho da sua trajetória, que passou por diversos tipos de negócios digitais, analógicos, mundo de dados, enfim, e-commerce. Conta um pouquinho dessa sua jornada, onde você mais aprendeu. E também acho que é muito legal a gente contar para a nossa audiência o que é a Alpargatas, essa gigante, e todos os seus modelos aí de atuação hoje. Tá, joia. Então, obrigada primeiro pela oportunidade. Eu tenho um passado que eu falo assim, olha, o que uniu minha vida é a curiosidade e ser palpiteira, né? Então, isso sempre foi me levando em algum caminho e aqui estou. Alpargatas é minha primeira experiência de indústria. Eu tenho um passado de consultoria estratégica, de pensar entrada em novos mercados, entrada em novos negócios, novas categorias, expansão, como fazer equilíbrios ali, né, de negócio. E depois eu fui para a área de dados, trabalhei na Nielsen, então tem um aprofundamento em dados, não só dados de indústria, mas de varejo, dados de e-commerce. Conheci esse mundo de e-commerce, me aventurei no varejo, no varejo rápido ali, trabalhei no Rappi e cheguei aqui na indústria, então uma experiência nova para mim. Estou há 2 anos aqui na Alpargatas, liderando aí esse ano essa área de trade marketing. É interessante, né? Porque aí, assim, a vida é muito cíclica. Então, eu resgatei um pouco de muita coisa que eu já vivi e eu acho que eu consigo ajudar a empresa principalmente por isso, de juntar um pouco de tudo. E nesse momento, falando de Alpargatas, né? Como a gente reportou resultados aí nos últimos anos e esse ano tivemos nossos desafios. Esse ano a gente começa a trazer boas notícias nos nossos reports. E nesse momento de superação, né, acho que ninguém está num ambiente fácil economicamente, eu acho que mundialmente a gente tem tanta informação, tanta coisa, tanta decisão que você tem que tomar e colocar as coisas em prática, né? Eu acho que os desafios de hoje, e eu me incluo ali, é como a gente transforma tantas iniciativas em acabativas. Então, você perguntar o que eu faço na Alpargatas, eu faço acabativas. Que é o mais importante. Não, mais não, vai, tão importante quanto. Mas aí, a Alpargatas é importante você também contar um pouquinho dentro da sua função, né? Você lida com os varejistas, mas você também é varejo, né? Então, quantas lojas físicas a gente tem? Vocês têm mesmo? No Brasil, 660. Então, hoje, a Havaianas, né? O braço, a marca Havaianas, a gente tem hoje 3 grandes canais de atuação. A gente tem um canal alimentar. Então, o canal hoje vende-se muitas Havaianas nesse canal alimentar, que é, assim, por onde começou o negócio no Brasil, né? Então, a gente está falando tanto do varejo moderno, quanto a gente está falando do tradicional. Tem bastante participação ali. A gente tem uma presença no canal calçadista, que é desde loja de departamento, uma loja de esporte,
shoe chains, né? Falar, calçadistas regionais, que a presença é grande no Brasil, ou lojas independentes de calçadistas. Tem chinelarias, que é um modelo exclusivo, acho que do Brasil, chinelarias, Olha, não né? conhecia. A gente tem chinelaria, e aí a gente tem o nosso canal de ir direto ao consumidor, que é o nosso Direct to Consumer, onde a gente trabalha tanto com franquias, lojas próprias e e-commerce. Eu cuido hoje da estratégia dos canais de B2B, então dos canais alimentar e do canal especializado, que a gente chama, que são os calçadistas. Eu cuido da execução dos canais ali, até faço a execução também de loja. Então, essa parte de go-to-market. E aí, no dia a dia, acho que participando dessa tentativa de transformação de negócio, né? De transformar esse negócio para ser um negócio mais eficiente, usando o que tem de melhor de tecnologia com o que tem de bom que a gente sabe fazer e, claro, não deixando pessoas de lado. E explorando esse ativo do físico, né? Fortemente para a experiência de marca, né? Então, bom, quem não é fã aqui da Havaianas, da Alpargatas, das marcas, e uma marca centenária, né, que só sobreviveu e só tem esse sucesso, né, nossa principal uma love brand no mundo também, né, só sobreviveu e só está aqui nesse sucesso porque ela continuou e conseguiu se reinventar muito ao longo do tempo, né, então, assim, as parcerias, os novos modelos, essa reinvenção, tem seus desafios, mas obviamente é o que mantém ela também a roda girando e sobrevivendo a tudo isso com louvor. E aí a Alpargatas tem passado por um processo de transformação digital, assim como todos os negócios, principalmente ali, acho que foi principalmente na pandemia, né? Acho que trouxe mais fortemente esse tema. Acho que é muito interessante a gente entender que também os varejistas e as indústrias estão entrando num momento de muitas reflexões em conjunto, né, de varejo virando indústria, indústria virando varejo, e é isso mesmo, essa grande transformação de canais, de modelos de ativação e de relacionamento com o cliente. Essa é a grande lógica da transformação digital. Conta então um pouquinho dos bastidores aqui no Digital Backstage. A gente fala do backstage, né? Então, da gente fala um pouquinho o que são esses bastidores dessa transformação digital, o que vocês vêm aprender? Eu sei que você está há pouco tempo lá, né? Quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Mas o que você acompanhou, o que você pode dividir com a gente do que está sendo muito legal, que deu muito certo, e o que vocês têm aprendido nessa jornada? Eu vou falar uma opinião até antes de Alpargatas, né? Porque antes de Havaianas. Eu acho que quando a gente fala de transformação digital, temos até que tomar cuidado com a palavra. Uhum. Porque, nossa, mas vai mudar tudo. Calma. Primeira coisa, e eu acho que esse é um ponto de atenção para quem está em jornadas, porque todo mundo tá, mas assim, quem está na liderança disso. Uhum. Porque eu acho que assim, quando a oferta de coisas para se fazer melhor é enorme. Uhum. Quem está com a cabeça mais avançada vai ter 1 milhão de ideias. Mas você tem que tomar muito cuidado. Mais avançada tecnologicamente. Tecnologicamente. Mais, né, sabendo o que está tecnologicamente. Uhum. Tipo, você vai numa feira, aparece um monte de ideias, um monte de coisa, você volta bobado, assim. Quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer isso, Cara, dá pra mudar tudo. Dá pra mudar tudo, mas assim, cabe. Precisa. Uhum. Tô pronto. Eu acho que a gente... E aí tô falando da minha experiência, mas... Acho que a gente tem que ser um pouco mais assim, eu tenho a base boa e preparada para dar este passo. Excelente. Eu acho que o meu maior desafio, e eu acho que o que eu tenho feito ali para ajudar, é que em muitas coisas a gente foi para frente com um apetite grande, foi numa corrida de fazer coisas incríveis e a base não estava pronta. E a estratégia não estava decidida. Uhum. Então, a gente está dando um passo para trás para falar, vamos criar musculatura, porque depois que eu tiver musculatura, eu consigo trazer e escalar esse negócio. Dá exemplo simples, tá? Por exemplo, eu posso ter uma super ferramenta para montar, para leitura de share de gôndola, que é o que a gente tem, onde a gente usa bastante até inteligência artificial.
Mas assim, antes de eu ter a ferramenta, eu decidi o que eu quero ter na gôndola. Perfeito. Qual que é o sortimento ideal que eu quero ter na gôndola? Qual que é o percentual que eu quero ter de masculino, feminino e infantil? Porque se eu não tiver isso decidido, se eu não tiver isso muito claro, se eu não tiver passado isso para o comercial, se eu não tiver vendendo esses produtos, eu tô com uma mega ferramenta que tá avaliando tudo ali, tá me trazendo, mas ela não me traz um input que eu fale, tô no caminho certo, tô seguindo a minha estratégia. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios que qualquer líder tem. É que as ferramentas são sedutoras e você consegue, assim, imagina, tem coisas que você fala, mas eu vou ter que voltar e decidir isso. Vai. Se você quiser um resultado efetivo, vai. Para depois usar uma ferramenta muito legal e muito bacana. Então, esse é um exemplo concreto, tá? A gente deu um passo para trás com mensuração de gôndola, de presença em gôndola, para a gente conseguir colocar o que a gente quer ter, para a gente expandir dentro da empresa, para a gente trazer para a meta das pessoas aquilo, para as pessoas entenderem por que elas têm que fazer aquilo, para depois eu ter uma ferramenta para mensuração, que aí a ferramenta vai me ajudar muito. A ferramenta, eu não preciso, né, ter uma pessoa coletando, eu tiro uma foto, aquilo ali se transforma em números, eu consigo saber que eu tenho de ruptura, quantos ganchos eu tenho, Perfeito. como que eu tô frente à concorrência. Me lembrou uma frase que é excelente, que é exatamente isso, assim, que a transformação digital, ela não vai tornar uma estratégia medíocre em boa, né? A transformação digital, ela pode transformar numa estratégia boa em excelente, mas ela não pode, uma estratégia medíocre, ela não vai transformar numa coisa excelente. Então, muito bom, exatamente esse ponto. E aí, eu acho que o maior desafio nosso, vocês estavam falando da marca, né? A gente tem, realmente, das marcas mais queridas do Brasil, do mundo. Eu nunca trabalhei com uma marca tão amada, assim, é impressionante. A marca abre portas, mas em qualquer lugar, assim, tipo... inclusive, acho que a gente até... usa bastante da marca ali, a gente tem um carinho, tem um cuidado, tem a coisa de estar o tempo inteiro pensando quanto, né? Porque ela é uma marca que ela penetra todas as classes sociais. Ela é uma das poucas marcas do mundo Exatamente. que, se assim, o topo da pirâmide estiver usando, ele não se incomoda que embaixo esteja usando. Inclusive, assim, é uma marca que une, né? E, tipo, não... É o exemplo do democrático, né? assim, é realmente uma coisa. Sem contar que é uma delícia ver o Brasil que deu certo, Total, se expandindo orgulho. pelo mundo. A gente tem uma capilaridade enorme. Então, assim, são mais de 300 mil pontos de venda vendendo Havaianas. Se você for aqui embaixo, você já vai achar algumas lojas, né? Se for até a esquina, então... Só que aí fica uma responsabilidade, que aí essa é a minha área, de como a gente leva a grandeza dessa marca para o ponto de venda. Porque a marca, quando você tem toda essa experiência com a marca e depois você vai ver a marca no ponto de venda, tem um gap. Quando você vai nas lojas nossas próprias, assim, eu vou dizer que esse gap já tá um pouquinho melhor. Mas, quando você vai no supermercado, mesmo quando você vai, às vezes, num calçadista, não é aquela Havaianas da propaganda, né? Então, esse é um dos grandes desafios hoje da empresa, que é como a gente leva essa experiência para o ponto de vendas. Muito bom. Como a gente faz viver essa experiência no ponto de vendas. E aí, a gente fez essa separação ali, que o marketing, que é uma separação óbvia, né? O marketing, ele pensa na jornada do consumidor. E o trade vai pensar na jornada do shopper, de quem vai tomar a decisão de compra ali no PDV. E essa jornada, ela não é uma jornada só física. Ela é uma jornada que muitas vezes ela começa no digital, né? Então, como que eu uso também dos artefatos que existem hoje em dia de tecnologia para eu ir fazer onde ele começa, seja ele tô montando um look para passar o ano novo na praia, vou lá pesquisar, como que eu vou embutir em tudo nisso, né? E nos canais de compra essa informação para que quando ele chegar no ponto de vendas, ele já foi acionado e converta lá e veja o melhor disso no ponto de vendas. Então, aí tem bastante dados envolvido, bastante estratégia para a gente saber onde estão as oportunidades para a gente
e abastecer esses pontos de vendas com essas oportunidades. Muito bom. E aí, então, assim, voltando, acho que você colocou um ponto super importante para a gente reforçar, e a gente vem falando aqui nos episódios, né? Não é a tecnologia pela tecnologia, né? Mas é, de fato, assim, a serviço do quê, né? Então, vocês talvez tiveram uma ambição, né, de estar mais à frente das novas tecnologias, sem ter essas bases estruturais fundamentais. Se a gente voltasse um pouquinho para a agenda hoje de transformação digital que vocês têm, o que você colocaria que são, sei lá, pilares chaves, 3, 4 pilares, não sei quais são, que você pudesse dividir, assim, que são dados, por exemplo, deve ser um deles, assim, que deve estar lá. Acho que dados, principalmente uma estrutura que eu acho que todo mundo está se adaptando, é que a gente fala muito de dados. Mas os dados, você só vai conseguir usar se você tiver uma boa estrutura de captura, de limpeza e de processamento. Então, eu também tenho outra crítica aí, que a gente sai igual uns doidos, assim, pedindo dado e pegando dado, e às vezes esquece de onde que eu vou processar, como que eu vou receber isso. A gente recebe, sim, dados dia, loja dos grandes varejistas brasileiros. Se eu não tiver como capturar isso, se eu não tiver como processar, se eu não tiver como ter alguns dashes ali, algumas telas que me dão direcionamentos, eu vou ficar... eu vou trabalhar só com o topo do dado ali, com o top line, né, que vai me dar uma noção, tá para cá, tá para lá, mas eu não uso a beleza dele por baixo. Então, acho que um grande bloco antes do insight, o recebimento, limpeza e processamento disso. Harmonização, muitas vezes, né? Porque eu quero saber, se eu quero juntar 3 ou 4 coisas, eu preciso harmonizar antes. Harmonizar? Harmonizar é o seguinte, imagina que, eu falei aqui, né, de nossos lojas de departamento, C&A, Renner, Riachuelo, Pernambucanas e tantos calçadistas. Ele me manda o dado. Só que um chama a categoria feminina, o outro chama de mulher, o outro chama de ela. E aí chega esse monte de classificação. Se eu não tiver a minha classificação, eu não consigo juntar isso. Então eu vou chegar à conclusão: ela tá indo para cá, mulher tá indo para cá, mas eu não sei no total o que tá acontecendo ali com essa categoria. Então isso eu chamo de harmonização. Acho que aí tem um pilar grande. Depois, eu acho que tem toda essa parte de insights, que eu acho que aí a gente usar, sim, de tecnologia, que já vai comer uns pedaços ali e chegar na pureza do insight, também é muito importante. Hoje a gente vê várias também ferramentas e fornecedores que já te oferecem ali o passo 2, 3 e 4, né? O que eu quero dizer aqui? Tangibilizando. A gente compra informação de mensuração de mercado. Então, hoje já é muito valioso que o gerente comercial da região B receba exatamente onde ele está ganhando o jogo, onde ele está perdendo e aonde ele está perdendo, o que ele precisa fazer para reverter aquela situação. Que bom. Então, acho que essa parte do insight ativo, né, e não da beleza, eu não quero nada para ficar falando lá dentro, olha, você sabe disso? Não, eu quero para chegar ali o comercial atuar naquilo. E eu acho que tem o outro pilar do ir além, né? Aquilo que não tá tão no seu dia a dia, aquilo que você não parou para pensar e que aí aparecem algumas coisas e falam, nossa, que legal, poderia estar pensando alguma coisa nesse sentido, ou poderia visualizar alguma coisa diferente aqui, vai facilitar a vida das pessoas. Eu acho que a gente deu esse passinho para trás para fazer 1 e 2, e aqui eu estou dando exemplo de dados, mas eu acho que a gente em vários setores, para se fortalecer nisso, para depois abrir tantas outras oportunidades. Eu vejo muita coisa bacana, que você fala, queria tanto entrar aqui, sedutor, mas aí eu volto no meu espírito acabativo e falo, não, vamos fazer aqui, e é aqui que a gente tem para fazer. Excelente. Bom, e aí entrando no nosso tema inteligência artificial, né? Então, como é que vocês estão usando essa tecnologia generativa ou não, enfim, como é que vocês têm usado para impulsionar esse ponto de venda que é tão importante, né? Seja para B2B, seja para os seus canais diretos, como é que vocês... Vou dizer assim, acho que depois que eu trabalhei na Nielsen principalmente,
fui educada que para chegar na inteligência artificial tem que ter bastante machine learning antes, né? Isso, exatamente. Eu acho que assim, tem algumas coisas ainda de educação ali, do machine learning, né? Da gente estar educando com essa revisão de estratégia, estarmos educando para a gente começar a ter mais insights da onde a gente está, onde a gente quer chegar. Eu acho que hoje, no comercial, que a gente consegue muito é linkar onde que tem oportunidade, assim, onde a gente tem um bolsão de oportunidade para atuar, com como eu faço o meu interno agir rápido e atuar naquilo. Por exemplo, quais são as principais lojas ofensoras de queda de volume ou de queda versus ano anterior, versus o mês anterior, depende, né, depende da fase de crescimento do negócio. Quando está crescendo muito rápido, tem que olhar mês anterior. Quando tem um crescimento mais estável, você olha o ano anterior. Se tem muita sazonalidade, tem que pegar um período maior que um mês, né? E aí, por exemplo, então, olha, tem a loja, eu tenho 5 lojas que não estão sendo abastecidas e está indo um promotor ali. Como que eu uso, que eu não preciso uma pessoa ficar processando aquilo, como que eu uso a ferramenta para me falar? Olha, para me falar não, para já ativar, né? Então, você acorda, você já sabe que você, comercial, tinha que vender para aquela loja, para o promotor ir para aquela loja. Então, a gente está amarrando tudo isso e aí buscando os aprendizados que saem disso para conseguir atuar cada vez mais nesse direcionamento aí. Eu sei que como empresa a gente também usa em várias outras áreas, desde reforçar as nossas oportunidades de planejamento. Então eu acho que o que a gente tem de histórico, o que a gente tem aprendido com os nossos algoritmos. Então algumas coisas, né, que você fala, eu queria ir para cá, eu né, posso já ir para lá. Qual que é o desafio? Uma análise preditiva com base qual que é o tamanho do desafio de ir para lá? Então, acho que essa parte também de planejamento tem bastante coisa, que aí, obviamente, vai linkar toda a cadeia para trás também. E aí, depois tem toda também uma outra parte de tecnologia que não está na minha... que hoje eu sou cliente, mas que também tem muita coisa vindo por aí. Eu acho que com a mesma transformação que a gente está fazendo no Brasil, também nas áreas corporativas, de como a gente se prepara para dar um passo para trás para dar 2 para frente. Boa. E aí, então, pensando para frente um pouquinho, né? Assim, tem algo que você consiga dividir para a gente sobre como é que vocês estão enxergando o papel... Vamos pensar aqui como a nossa audiência é bastante varejo aqui, né? Então, a sua percepção em relação a como vai ser essa transformação no varejo, e você também atuando também como fornecedora, como parceira ali do varejo. O que você tem visto e tem acompanhado, principalmente para essa experiência, né, direta com o consumidor, experiência na loja, essa omnicanalidade, enfim, o que você espera que venha aí pela frente e como que a Alpa está se preparando, se você pode dividir aí alguma coisa. Eu acho que assim, tanto seja no B2B, ou seja para os clientes para os grandes varejistas brasileiros, seja na forma direta, eu acho que essa parte do digital primeiro, digital first, é uma coisa para a gente incorporar. Queira ou não, hoje não existe jornada exclusiva, né? Ela é uma jornada combinada. Então, a segunda coisa por mais, se você quiser realmente fazer que as jornadas entre os canais sejam diferentes, você tem que garantir um sortimento diferente para os canais. Porque se você tiver o mesmo sortimento nos canais, ela é uma jornada única. Você começa a comprar não sei aonde, aí você vai terminar, você vai para lá, o que exige uma bela organização interna, né? Tipo, se a gente quer, assim, que o nosso sortimento mais, vamos dizer, mais tradicional esteja num determinado canal e que a gente vá para uma loja fashion, né? Tipo, com um sortimento mais festa,
eu tenho que fazer isso na prática real. Porque se eu colocar mesmo o sortimento, eu não engano esse consumidor que vem aqui que tem. Não, ele sabe o que tem e o que não tem. Então, acho que é digital primeiro, depois uma segmentação de sortimento por ambiente de varejo. E o Brasil tem muito ambiente de varejo. É mais suado, né? Mas o resultado é muito mais expressivo. Né? Eu acho que a gente está também, assim, a parte de material de ponto de venda, de material de interação. Também estamos entendendo qual que é o papel disso em cada um dos nossos formatos de loja. Seja nas lojas que a gente não atende, né, diretamente, que são os nossos clientes, seja nas lojas nossas. O que é verdadeiramente um visual merchandising, né? Quanto que isso interfere na experiência de compra? O que é trazer essa experiência para viver a marca ali? Então, acho que isso aí vem novidades bem legais para o ano que vem. Muito bom. Spoilers? Eu acho que a gente está... rever a musculatura viabilizou a gente poder pensar nisso e ir além. E eu acho que aí essa experiência que ela não termina na hora que você compra também. Como a gente segue e nos diferentes canais participando da jornada de uso, né? Porque a gente adoraria fechar o ciclo. A gente tem as nossas caixas de reciclagem, a gente trabalha ali com a otimização de matéria-prima, né? Hoje, quando uma Havaianas, ela tem muito de material reciclado na própria Havaianas, do processo para a gente otimizar isso. Então, assim, como que a gente também no uso ali, a gente também continua vivendo e fazendo parte. Então, acho que esses desafios já estão no radar estratégico aí. No radar estratégico. Acho que voltamos a falar de coisas bacanas nesse sentido também. Show. E aí, Ana, assim, você fala a função trade, né? Acho que alguns episódios atrás aí, quem vai lembrar no episódio da Alessandra, a gente falou da Casas Bahia, a gente falou muito sobre a função do trade. Ali a gente, obviamente, estava num outro contexto, né? Do papel do trade dentro de um varejista bem tradicional, enfim. Versus retail media e tal. Como é que você vê a função do trade, né, acontecendo hoje e se transformando ao longo do tempo e com o advento aí da inteligência artificial, com todas essas novas tecnologias, como é que você está enxergando essa função se desenvolvendo para a gente poder abrir aqui o nosso radar sobre competências, habilidades, necessidades que os profissionais que estão nessa posição vão precisar correr atrás, né, e se reinventar? Bom, eu acho que assim, eu brinco, né, que o fato de eu ter feito várias coisas e ter mudado de papéis, e sempre acho que por causa dessa coisa de ficar perguntando muito e curiosidade, né, tudo, eu acho que é uma coisa exigida hoje em dia, né, porque você chega numa cadeira ali de trade, se você não perguntar o que se quer, o que se espera e principalmente o que serve, né, vai ficar difícil de você vir com velhos conceitos e falar, olha, trade é isso. Quando eu comecei a trabalhar em consultoria, eu fazia bastante projeto de gestão de categoria. E assim, se você for se resumir que trade é gestão de categoria, você vai ficar ali para trás, né? E então eu acho que tem essa coisa de o que é efetivo para aquele negócio naquele momento, o que vai funcionar ali. Então essa é a primeira dica que eu faria, que eu daria para qualquer área, até assim, cuidado com seus preconceitos, entende naquele contexto o que funciona, o que é útil. E se organiza com isso, né? Tipo, esse combinado acho que é bem positivo. Eu acho que hoje, aí voltando um pouco agora para a teoria, eu acho que a primeira coisa o trade é o braço direito do comercial, né? Que é, assim, ele é tanto o nascimento da estratégia até a execução depois que a venda é feita chegando ali no ponto de vendas.
Esse papel de ser o braço direito, ele exige muito de provocação, porque um bom braço direito, ele não pode falar amém, né? Ele tem que te fazer ampliar seu ponto de vista, ampliar essa visão de falar, será que é o melhor caminho? Então, eu começo aqui provocando na estratégia. E o que é legal que você traz uma bagagem muito importante de dados, analítica para isso. Essa parte, até o pessoal às vezes cansa um pouco, né? Porque eu tô sempre montando um pareto, tô sempre perguntando se já consultaram alguma coisa, ou tipo, nossa, mas assim, porque eu também, além de trazer a bagagem, eu gosto de número. Eu tenho facilidade e gosto. Então, aquelas construções malucas, não, porque a gente vai somar 3 com 5, nananã, tipo, eu já fiz a conta e já falei 3 com 5, 8, num negócio que tem 6, não cabe. Então, tipo, eu vou ser sempre crítica nesse sentido. Então, eu venho com essa estratégia, assim, tipo, eu quero crescer 10%. Bom, se a economia vai crescer 3, se a sua categoria vai crescer 2, você vai roubar esse resto de quem, entendeu? Tipo, assim, tem gente para roubar, tem gente para... roubar, que eu falo, é roubar o share, né? Sim, tipo, eu tenho que ganhar do concorrente. Então, essa parte da estratégia e de combinar a estratégia, planejar a estratégia, a parte de dar todo o suporte em ações. Então, como eu transformo essa estratégia em ação? Tipo, eu quero melhorar minha venda no supermercado tal. Legal, bacana. Como que a gente vai melhorar? A gente vai melhorar porque no interior de São Paulo, porque no Nordeste, legal, bacana. O que a gente vai fazer de ação? Eu tenho que eu tenho que aumentar o espaço da categoria na gôndola, eu tenho que pôr mais display, eu tenho que fazer um material de ponto de venda, eu tenho que participar do calendário regional do Nordeste, de São João, o que eu vou fazer? Como que eu calculo o retorno dessa ação, né? Porque se eu estou te ajudando a fazer uma ação, como que isso volta? Eu vou ter que garantir essas coisas chegarem lá, eu vou ter que garantir a execução, o promotor, a ativação de tudo aquilo. As inovações também estão dentro desse guarda-chuva. Estão dentro desse guarda-chuva. E aí, qual que é o sortimento que vai fazer isso acontecer? Então, tá muito ligada também no dado do mercado. Porque, às vezes, você fala o seguinte, eu quero ir com esse sortimento. Olha, o mercado não está comprando esse produto. Então, acho que aí também tem esse granular de dados grande. Então, dentro da função, hoje, só para a gente entender, assim, dentro do modelo de governança de digital e dessas funções que estão contigo, para você até entender essa jornada como um todo, que tipo de funções tem lá dentro? Então, legal, eu tenho as pessoas de estratégia de canal. A estratégia de canal faz tanto a construção da estratégia, quanto também a construção dos planos de ativação. Tem uma parte de sortimento. Então, como que eu faço a divisão a segmentação de sortimento por ambiente de varejo? Então, tipo, a gente voltou no caminho que já tinha sido percorrido uma vez, para cada ambiente de varejo, para os grandes ambientes de varejo do Brasil, né? Supermercado G, supermercado M, hipermercado, cash and carry, calçadista, loja de departamento, calçadista regional, tal. Qual que é o sortimento? Qual que é o planograma que a gente espera ver no PDV? E aí, a parte do promotor que executa isso que foi determinado. Então, que executa tanto o material de visibilidade quanto que vai lá repor o produto e encher a gôndola. Até lembrei de um caso aqui que acho que é uma boa referência de coisas que a gente avançou e depois falou, caramba, a gente contando acho que é um bom aprendizado. Um bom bastidor. Que estou falando aqui do sortimento e do planograma, né? Então, a gente também, nessa onda de, tipo, tem tanta ferramenta legal, tanta coisa legal, a gente foi para uma ferramenta assim, nossa, que você monta o seu próprio planograma. Então, a gente foi para uma ferramenta super moderna, super bacana. Só que, assim, a gente precisava ter muita informação antes e ter educado muito antes para chegar lá. Então, esse ano a gente fez o básico bem feito. Não estou pronto para essa ferramenta. Deixa eu organizar minha vida aqui, deixa eu treinar todo mundo aqui para depois, quem sabe, um dia eu vou para uma ferramenta mais avançada. Boa. E aí você falou de treinamento. Esse é um dos tópicos que a gente também fala bastante aqui, né? Como é que vocês estão preparando, aí pensando até fora da tua área,
fala um pouquinho de Alpa, assim, como é que está preparando os times para essas novas competências, para essas novas habilidades? Como é que culturalmente esse tema, seja inteligência artificial, seja computacional, outras tantas inovações, como é que vocês estão lidando para preparar todo mundo para esses novos tempos? Olha, assim, eu acho que a primeira coisa é muita conversa, né? Ter tempo para conversar com o time, com as pessoas. Vou falar de treinamento, mas acho que para a gente se preparar, a gente tem que ter um momento de presença com as pessoas. Porque eu acho que todo o portfólio de treinamentos, ele só acontece se aquelas pessoas ali estiverem querendo estar abertas e estarem comprometidas e estarem compradas. Então, eu acho que se uma mensagem desse ano ficou tempo e presença com os times, destrava as pessoas quererem se treinar e quererem dar passos maiores ali. E é uma loucura, né? Porque normalmente a gente pega, assim, né, os RH super esforçados fazendo os seus treinamentos, que inclusive tem todo um questionamento sobre modelos de treinamento que está totalmente sendo disruptado, porque a gente está vendo que não funciona, os modelos tradicionais, você fica 3 horas numa sala para aprender uma coisa, mas que são novos modelos, enfim, que estão surgindo por aí. Mas, e aí o RH, com todo esse esforço, vai lá para os gestores e fala, putz, então vamos ter o treinamento, quem do teu time vai fazer parte? Quem eles escolhem? Aquela pessoa que não vai fazer tanta diferença no dia a dia que pode ir para um treinamento. E que deveria ser o oposto. Olha só que loucura que a gente vive. Eu não sei como é que funciona lá. Mas é justamente assim, como que a gente cria essa cultura de uma vontade, de entender a necessidade de fato, manter todo mundo constantemente se reinventando, aprendendo, né? Eu acho que, nossa, desculpa te interromper, não, mas por isso que eu acho que tempo e presença com as pessoas destrava querer entender o valor disso. A pessoa querer fazer qualquer coisa depois, né? Aí a gente tem uma estrutura robusta ali, onde tem uma mescla de treinamentos gravados, que você pode assistir a qualquer hora e que você pode se informar. Tem treinamentos online, presenciais, tem bastante presencial também, mas tem online, tipo, determinado momento, você tem que participar, entrar e tal. Tem a parte de treinamentos externos e internos também presenciais, formação de líder, formação de algumas coisas. Eu acho que, assim, para pegar o gancho, eu acho que a gente é bem servido. Eu acho que a diferença é como que você motiva as pessoas a quererem fazer verdadeiramente. Uma das coisas que eu acho que está sendo legal é que a maior parte desses, eles acabam sendo até um pouco mais online, porque o time de campo fica muito na rua, né? E está espalhado pelo Brasil inteiro, então tem que fazer. É quando você faz o próprio time ser o treinador. Então, eu acho que isso é uma coisa legal, assim, tipo, então você vai falar de transformação digital, não é uma pessoa de fora, não é uma pessoa de outro lugar, não é, tipo, ela viveu aquilo, ela traz essa experiência e vai falar do meu dia a dia, do meu negócio. Então, acho que esse é um ponto que eu vejo que as pessoas se animam até para participar. Tem quem é mais teórico, que adora um gravado, então a gente tem até ranking mensal, assim, de esses gravados, quem faz mais, tem mais coisas ali dentro. Eu acho que a gente está dando um passo também em coisas diferentes, então trazer algumas empresas de fora que provocam mais e que trazem esse repensar, esse olhar diferente. Eu vejo que essa geração nova, ela é uma geração que ela busca muito, então acho que se ela estiver motivada, se ela estiver engajada, ela usa do tempo livre para aprofundar em coisas técnicas. Seja aprender uma ferramenta, seja ler um livro, aprender uma teoria, assim, eu acho que isso é legal. E eu acredito muito no coach do dia a dia, assim, pôr as pessoas para viverem as situações e nas situações se garantir que ali você está direcionando e que você está desenvolvendo. Eu até tenho... Não é minha especialidade falar nas coisas muito técnicas, né? Tipo, como que a gente está preparando para ser um programador. Eu não sei responder essa parte, tá? Mas como a gente está preparando para ter líderes que tenham esse 360, que tenham esse olhar nas pessoas, na tecnologia, nos processos...
Eu acho que é muito de estar presente e de viver situações juntos. Vocês têm espaços para experimentar? Vocês têm fóruns de inovação? Como é que acontece? Tem ritos específicos para vocês se desafiarem, experimentarem coisas novas? Eu sei que esse foi um ano já difícil. Esse ano, né, voltar um pouquinho para o básico. Mas culturalmente isso é incentivado. Eu acho que sim, acho que esse ano, eu acho que também foi um ano assim, cara, tem dentro do seu papel o que é esperado. Acho que também foi um ano de ajuste. Porque eu acho que também tem um ponto aí que, assim, todo mundo deveria participar de um treinamento de inovação de produto e tal. Tipo, não. Tem quem tá indo mais nesse caminho. Ah, mas eu gostaria de ir nesse caminho. Então, vamos discutir, vamos criar um caminho aqui para você. Eu acho que talvez seja um pouco até meio, nossa, mas eu queria saber tudo de tudo. Mas, tipo, tem aquilo que você deveria saber mais. Então, vamos construir em cima daquilo que você deveria saber mais. Prioridade, né? Isso que você tá falando. Acho que o que é bacana da jornada é assim, putz, cara, vamos falar do jogo real que tá rolando, que é assim, é sexy, é bacana, mas, cara, tem aqui uma lição de casa que é fundamental, precisa ser feita, e aí é o momento de repensar e pôr foco, prioridades claras, para depois você conseguir expandindo isso, né? Eu vou te dizer, assim, eu acho que eu volto na parte, tô sendo até, na parte, a gente fez uma reunião semana passada de fim de ano do trade e go-to-market. E aí, perguntei pro time o que eles queriam. Não era confraternização, tá? Era uma reunião de fechamento do ano, tipo, como mais, vamos dizer, tinha que ter um conteúdo ali. E eu perguntei, o que vocês querem? A primeira coisa foi, a gente não, nossa, se não precisar construir a apresentação, já tá perfeito. Então, tipo, nossa, bacana, não vai ter apresentação. E aí eu falei, então, já sei, vamos construir uma retrospectiva do ano. A gente mistura as pessoas. Então, a gente fez um esquenta, que o esquenta era, todo mundo tinha que falar qual que era a comida preferida, o que era um dia perfeito e o que te tirava do sério, assim. Foi muito bacana. E depois a gente fez essa retrospectiva e cada um podia encenar, podia fazer o que quisesse. Eu até falei, gente, será que eu tô sendo muito simplista? Mas, assim, foi muito bacana, principalmente para as pessoas se conhecerem e verem, tipo, o que eu gosto, o que aquele gosta, tal. Assim, do lado dessa pessoa nunca soube disso. Quanto construir algumas coisas ali juntas. E é interessante, né, que você ouvindo, você vê que para ninguém falta. Eu acho que, assim, é muito todo mundo quer mais tecnologia como ferramenta para facilitar a vida e para ter uma vida mais fácil, mais leve, mais simples. Mas não é que aquilo é o fim. Aquilo é o meio, né? Então, eu acho que, assim, eu acho muito legal que o fim é muito mais nas relações e no como a gente constrói isso aqui junto e como a gente chega em melhorias que vai facilitar a minha e a sua vida do que, eu vou te mostrar todas as facilidades de tal coisa. Muito bom. Então, acho que essa nova geração vem com esse drive que já sabe que aquilo ali e usa o tempo inteiro, né? Porque, assim, eu acho que ninguém escreve mais uma frase antes de perguntar pro chat GPT ou para alguém, ou fazer alguma pergunta alta, tipo, qual a melhor maneira de escrever isso? Não, com certeza. Muito bom. Esse é um grande desafio, né? Então, geração Z, as novas gerações, como que a gente se conecta e aí do lado de cá, né, das organizações, a gente precisa estar altamente empáticos a essa nova forma de se relacionar com marcas, se relacionar entre pessoas. E aí, Ana, é muito legal, a gente já está chegando aqui no nosso quase finalzinho aqui do nosso bate-papo. A gente gosta sempre de deixar um momento final sobre a sua ótica, sobre a sua perspectiva, para quem está numa jornada de transformação digital. Acho que você já foi falando de vários pontos aqui super importantes, né? Tecnologia não é o fim, é o meio. Acho que a gente já conversou também aqui em alguns episódios sobre isso, que acho que é super importante. Você falou de pontos, acho que você traz que são super importantes, desse olhar analítico, dados, questionador, né? De realmente entender o valor das coisas. Se você pensasse aqui de dicas para quem está te ouvindo, varejistas ou não, mas o que você traria
para a mesa? A minha dica seria: faça perguntas. Boas perguntas. Assim, faz pergunta. Eu acho que fazer pergunta é uma forma de você validar a sua estratégia. Fazer pergunta é, inclusive, uma forma de dar opinião, né? Às vezes você quer dar uma opinião, você não sabe como dar opinião, faz uma pergunta que vai levar a pessoa a refletir sobre aquilo. Eu acho que seja curioso e se faça a pergunta de por que você está fazendo aquilo, para que serve, qual que é a utilidade. Eu acho que muitas vezes as ferramentas principalmente, elas são tão sedutoras que a gente se perde no ego com a sedução da ferramenta. E aquilo vai crescendo, 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 e a única pessoa que você está agradando no fim é você. Né? E você não... Cadê o consumidor? Tá mais feliz? O shopper tá comprando mais? E você tá ali naquele... Nossa... eu acho que essa é a verdadeira transformação. Quando você simplificou a vida das pessoas, quando você gerou mais negócio. E colocou o cliente no centro de fato, né? Então, todas as decisões de vocês estão ali analisando comportamento, dados, pesquisa. A gente está tentando. Então, excelente. A gente está tentando. Eu acho que a gente como... acho que estar tentando é sempre melhor do que falar chegamos lá, porque você está sempre aberto a... Acho que ninguém que passou aqui fala que está pronto em alguma coisa, assim, sabe? Assim, tá todo mundo num movimento muito de evolução, de aprendizado, de testar, de errar. E quem fala que tá aqui sabe tudo e que tem as respostas, a gente desconfia, porque de fato tá todo mundo tateando. Tentando. Né? É isso. O que é importante é tentar, sair e pôr para rodar, né? Muito bom. Mais algum ponto? Eu acho que a princípio acabaram minhas perguntas. Muito bom. Então, eu queria te agradecer demais, Ana, por estar aqui. Obrigada. Por dividir aí o que você conseguiu, né? O que você pode dividir com a gente. Mas eu acho que tem bastante coisa legal, assim. Super. E seguiremos nessa jornada, porque, na verdade, não é uma opção, né? Não é uma opção, é uma questão de sobrevivência. Não é uma opção. Acho que se você não parar para pensar o que você vai fazer, você vai ser engolido. Então, tem que estar aberto, pensando, se provocando e com essa parte de cria musculatura. Muito bom. Não, e agradecer pela sua transparência, por justamente essa posição de vulnerabilidade, de humildade, de falar, estamos no caminho, é isso. Por mais que a gente seja esse gigante maravilhoso, super admirado, putz, olha aí, temos vários aprendizados. Acho que foi o episódio que a gente mais falou de aprendizados aqui. Excelente. Mas sou eu, né? Não, aí eu vou falar, é um pouco do perfil. Não, mas excelente. Se não for pra ir eu mesma, não consigo ir. Isso, que seja sempre assim. Obrigada, Ana. Obrigada. Então, gente, não deixe de se inscrever, fique acompanhando aqui o nosso canal para os próximos episódios. Até a próxima.